Imagina só, você está nadando no mar, sentindo a água calma. Mas lá embaixo, escondido no escuro, existe algo gigantesco te observando. Um monstro de 18 metros, capaz de engolir um barco inteiro como se fosse brinquedo. Se o Megalodon ainda existisse, nossos oceanos seriam um verdadeiro pesadelo. E sinceramente, eu acho que a gente nem teria coragem de colocar o pé na praia. Quer saber o que mais mudaria no nosso mundo? Então fica comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar com medo até da piscina. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu. 2 vezes maior que um Tiranossauro Rex, com mandíbulas tão fortes que esmagariam um carro como se fosse papel. Imagina você no meio do oceano e de repente vê uma sombra gigante embaixo d'água. Só de pensar, eu já fico arrepiado. Tem vários relatos de supostos encontros com criaturas gigantescas, relatos reais de avistamentos. Olha, não é de hoje que surgem histórias bizarras sobre monstros no mar. E quando o assunto é o Megalodon, a internet é cheia de supostos avistamentos. Em 1918, na costa da Austrália, pescadores relataram ter visto uma criatura gigantesca que atacou sua rede de pesca. Eles disseram que o tubarão era tão grande que parecia uma ilha se movendo na água. Nenhum deles quis voltar ao mar depois daquele dia. E sabe o que é mais assustador? Esses pescadores eram experientes, conheciam todas as espécies locais e mesmo assim ficaram apavorados. Eles juravam que aquilo não era um tubarão normal. E ainda tem o caso do navio japonês Zuiyo-Maru, em 1977. A tripulação encontrou uma carcaça estranha flutuando no mar. Era um corpo enorme, apodrecido, que parecia muito com a descrição de um megalodon ou de um réptil marinho gigante. Embora a análise tenha apontado que era provavelmente de um tubarão-baleia, a polêmica nunca foi totalmente encerrada. Muita gente acredita até hoje que era uma criatura desconhecida. Claro, a ciência explica que provavelmente eram tubarões-baleia ou grandes tubarões brancos. Mas e se por um segundo a gente considerar que era algo muito maior? Oceanos com megalodons. Como seria? Se o megalodon ainda estivesse vivo, o oceano seria um campo de caça constante. Eles dominariam tudo. Golfinhos, baleias, peixes grandes não teriam chance. A cadeia alimentar mudaria completamente. Espécies que hoje são abundantes, como atuns e até tubarões menores, desapareceriam rápido. As baleias, que hoje são os gigantes do mar, seriam as presas favoritas do megalodon. Acredite, até as orcas, que são caçadoras brutais, teriam medo de cruzar o caminho deles. Impacto na sociedade. O que o governo faria? Agora pensa. O mundo não poderia simplesmente ignorar uma ameaça dessas. O governo teria que agir. Provavelmente criariam zonas proibidas no oceano, cheias de barreiras, cercas marítimas, patrulhas armadas. Poderíamos ver caças aéreos, submarinos e navios de guerra sendo usados só para monitorar megalodons. Eu imagino notícias todos os dias. Alerta de megalodon na costa da Califórnia. Praias evacuadas. A indústria do turismo afundaria. Quem iria querer fazer um cruzeiro? Quem teria coragem de surfar? E mais, o custo de tentar capturar ou conter uma criatura dessas seria absurdo. Talvez até tentassem criar áreas marítimas protegidas, mas sinceramente, eu duvido que alguém conseguiria controlar um animal desse tamanho. Se eles começassem a se reproduzir. E tem uma coisa ainda pior. Se o megalodon começasse a se reproduzir em larga escala, o planeta entraria em crise. Cada fêmea poderia gerar dezenas de filhotes. E como nasciam em águas rasas e quentes, seria impossível proteger todas as praias do mundo. Seria o fim da pesca comercial, o fim do turismo de praia. E em pouco tempo, as populações de peixes grandes entrariam em colapso. O impacto econômico seria monstruoso. Milhões de empregos perdidos. Falta de alimentos vindos do mar.
Algumas comunidades que dependem da pesca, como ilhas pequenas, simplesmente deixariam de existir. E não seria só no oceano. Com a falta de comida, megalodons poderiam chegar cada vez mais perto da costa, atacando barcos, lanchas, jet skis. A natureza voltaria a dominar. O homem teria que recuar. Como o megalodon surgiu? Mas de onde veio esse monstro? O megalodon surgiu há cerca de 16 milhões de anos. Ele é descendente de tubarões ainda mais antigos, como o Otodus, que já era um predador formidável nos oceanos pré-históricos. Naquela época, os oceanos eram mais quentes, mais rasos em muitas áreas, e transbordavam de vida. Era como um gigantesco buffet para predadores em ascensão. Foi nesse cenário perfeito que uma linhagem antiga de tubarões começou a evoluir. Esses tubarões eram diferentes, maiores, mais rápidos e com mandíbulas absurdamente poderosas. Eles foram se adaptando, geração após geração, até que surgiu o predador definitivo, o megalodon. Para você ter uma ideia, o megalodon é considerado um parente distante dos tubarões brancos de hoje. Mas eles nem se comparam em tamanho ou força. O megalodon era simplesmente uma máquina feita para caçar, sobreviver e dominar. Sinceramente, eu acho incrível imaginar que a natureza conseguiu criar uma criatura tão assustadora e que dominou os mares sem concorrência por milhões de anos. Maiores rivais do megalodon. Você acha que o megalodon nadava soberano nos oceanos, sem ninguém para enfrentar? Bom, quase. Apesar de ser o predador mais temido do seu tempo, o megalodon tinha rivais à altura. Maior rival dele era outro monstro pré-histórico, a baleia Leviathan melvillei. Essa criatura parecia uma versão assassina das atuais orcas, mas num tamanho absurdo. Ela media até 17 metros de comprimento e tinha dentes gigantescos, alguns do tamanho de uma garrafa de vinho. Essas baleias predadoras não comiam peixinhos, não. Elas caçavam baleias jovens, outros grandes animais marinhos. E sim, podiam disputar território e alimento diretamente com os megalodons. Sinceramente, imaginar uma batalha entre um megalodon e uma Leviatã é como pensar num Godzilla contra o King Kong, mas debaixo d'água. Só de pensar na quantidade de água que seria agitada nesse combate, eu fico arrepiado. Outro desafio eram outros grandes tubarões, como o tubarão branco pré-histórico, embora nenhum chegasse perto do tamanho de um megalodon. E claro, o maior inimigo de todos, as mudanças climáticas. O resfriamento dos oceanos e a migração das presas para águas frias acabaram selando o destino dessa espécie incrível. Pensando bem, é até um alívio que o megalodon tenha sido extinto, né? Mesmo sendo uma criatura fascinante, o mundo seria um lugar muito mais perigoso com eles por aí. Mas, quem sabe um dia, com os avanços da ciência, alguém tente trazer de volta criaturas assim, como no filme Jurassic Park. Se isso acontecer, eu só espero que seja bem longe de onde eu moro. E você? Arriscaria nadar sabendo que um megalodon pode estar te esperando? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.